Semana passada nós estudamos o culto religioso e do domingo, e hoje nós vamos dar a sequência estudando a respeito dos votos, dos juramentos legais e dos votos. É um tema não tão comum, né? A gente talvez nem tenha costume de talvez, digamos assim, conscientemente fazer isso, mas todo mundo faz isso, no sentido de que voto não é só um voto religioso, um voto para alguma coisa que a gente vai fazer na igreja, mas qualquer compromisso que a gente faça, porque a nossa vida não tem essa separação, né, de sagrado e profano, a vida é uma só. Então, à medida que você fala, não, eu vou ao meu trabalho, vou chegar todos os dias, tal hora, eu faço um compromisso diante de Deus que eu não quero faltar, a gente está fazendo um voto. E assim as demais atividades que a gente vai fazendo no decorrer do dia a dia da vida. Agora, votos da igreja, o que seriam isso? A gente tem exemplos da profissão de fé, não é um voto que você vem aqui, você diz, eu creio em Jesus, perante Deus eu assumo esse compromisso. Quando você vai batizar um filho, um pastor, ou quando é ordenado, ele assume votos diante de Deus. E isso são votos públicos diante de Deus e diante de uma igreja, né? Mas, mais uma vez eu digo, isso não precisa ser somente num culto público, na igreja, mas também a gente tem os nossos compromissos diante de Deus. E, em resumo, os irmãos já sabem, esse tema, ele vem com a questão de que nós temos que honrar os nossos compromissos. Não vamos fazer, eu fiz um voto, Deus é testemunha, mas é não cumprir. Então ele fala, olha, melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então há essa questão. E nós percebemos que nós devemos sim assumir esses compromissos. Às vezes a gente assume tanto compromisso na vida profissional e depois chega na igreja, qualquer coisa, não posso, não quero, não vou, né? Então por que você não assumiu um compromisso também com a igreja? Não é mais sério, não é mais importante, né? A gente fala de participação dos cultos, né? Esse final de semana minha família está aqui, eu não posso, final de semana meu tio está aqui. Espera aí, mas o seu compromisso é com quem? Com Deus, com a família de Deus ou com a sua família? Pastor, que radical, não pode nem ver a família. Pode. Um caso específico lá, uma data, mas todo final de semana acontece alguma coisa, estão entendendo a diferença? Às vezes a gente começa a assumir compromissos com isso, com aquilo, e nunca mais, não pode assumir cargo da igreja porque está ocupado, não pode participar dos cultos porque está ocupado. Então, cada um é livre, cada um está diante de Deus para assumir os compromissos que ele bem assim entende, no sentido de que ninguém é obrigado, né? Não, você precisa ser presbítero, você precisa ser diácono, você precisa ser pastor, você precisa ser professor da escola dominical. Nós somos livres, mas também nós somos livres para buscar compromisso, para aceitar compromisso, para trabalhar para o reino de Deus e ser fiel, né? Não é aquele professor de escola dominical, faltou, não avisou ninguém, simplesmente deu na cabeça que não ia e pronto, cada um que descubra que eu vou faltar hoje, né? Então aí é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Você assumir um compromisso, é um voto que você está fazendo diante de Deus, ou se não está fazendo, deveria ser um compromisso mais sério, né? Então a gente vai lendo aqui, eu fiz essa introdução para a gente já ficar na mente o que nós queremos trazer hoje. E a gente vai lendo aqui, explicando um pouquinho os detalhes aqui e lendo algumas passagens. São 7 tópicos, então a gente vai andar, não vai demorar muito para não estender. O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Então, julgamento quando é lícito. Nós não vamos jurar por uma coisa negativa, né?
Eu juro que vou roubar. Eu juro, não, é claro, é óbvio, eu vou jurar por alguma coisa lícita. Depois, chama Deus por testemunha. Jurar, aqui está falando que eu preciso fazer em nome de Deus. Mais à frente a gente vai ver essa repetição, mas a ideia é que Deus, Ele é acima de nós. Então eu tenho que jurar sobre algo que é acima, sobre alguém que pode me cobrar. Qualquer juramento inferior, às vezes já é uma desculpa para não cumprir, né? Eu juro pela minha bicicleta, né? Peraí, que juramento é esse? Invoca a Deus a fim de ser julgado, né? Como nós falamos, é em nome de Deus para isso. Duas passaginhas aqui, ó. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te achegarás, e pelo seu nome jurarás. Pelo seu nome jurarás. Ao mesmo tempo diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu juro, mas não está no seu coração cumprir, não sabe o que está fazendo, e tem um tópico mais à frente que fala sobre isso. Ponto 2. O único nome pelo qual se deve julgar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar ou por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento quanto sobre o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Vamos começar aqui pelo fim. Aqui nós não falamos, mas falamos do juramento da igreja, numa profissão de fé ou num momento de ordenação. Falamos do juramento particular, mas existe também essa questão de autoridade legal, né? Você vai a um julgamento, você tem que jurar dizer a verdade, né? Jura. Alguns juramentos que existem e a gente não pode se negar, é autorizado, não é algo que é proibido por nós, né? E nem algo que é inferior, né? Porque é feito diante de um ímpio, é inferior, eu não preciso cumprir, né? Não, a gente tem que cumprir todos os juramentos, seja na igreja, seja fora da igreja. Repetiu aqui, né, que deve ser em nome de Deus, que não deve ser algo falso, né, mas deve ser algo verdadeiro, né? E não simplesmente por qualquer coisa, porque isso é abominável a Deus. E isso nós devemos entender aqui, por isso ele está repetindo, né, a gravidade da questão aqui, de falar e seguir. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Aqui é um texto de Coríntios, Paulo está falando a respeito de que ele não poderia estar em determinado lugar, e ele diz que tem Deus como testemunha. Então é uma forma de juramento. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Se ele voltasse, havia problema. Então ele disse, eu não voltei. Ou seja, eu não voltei, eu não estou dando uma desculpa qualquer aqui. Eu digo isso, Deus é testemunha de que o que eu estou falando é verdade. Eu amo vocês, eu quero estar com vocês, mas no momento não é propício isso. Então vocês viram uma aplicação, né, interessante aqui, falando a respeito de alguém que tem a palavra, né? A questão do juramento aqui está bem relacionada a essa questão da gente ter uma palavra, né? Ser sério com aquilo que nós assumimos como compromisso, né? Quando você faz uma compra, né, você está ali assumindo o compromisso de pagar. Quando você marca uma reunião ou uma consulta, você está assumindo o compromisso de um horário, né, de estar lá, e assim por diante. E, como eu disse, seja para a igreja, seja no mundo aí comum, nós temos que ser verdadeiros. Hebreus 6,
Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Aqui a frase é: julga ou jura pelo que é superior. Então, quem é superior? É Deus. Ponto 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de tal ato, tão solene, e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Então aqui ficou claro, né? Deve considerar refletidamente a gravidade. Muitos compromissos são feitos, né, sem pensar. Assume aquele compromisso e depois passou um tempinho, não cumpre. Deve estar plenamente persuadido de ser verdade, ou seja, de ser algo bom, de ser algo que realmente é a vontade de Deus. Faz que é justo, que é bom e resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa que seja exigido pela autoridade legal. Aqui podemos incluir todos os nossos compromissos legais. Ah, mas eu não jurei que ia pagar imposto. Bom, mas aí isso aí você nasceu, você já está jurado, né? Não juraram por você. Você tem obrigações por ser vivo, por estar vivo. Então, se você mora numa residência, você tem que pagar lá a sua água, a sua luz, etc. Se você está andando no trânsito, você tem responsabilidades. Então, por isso que ele fala aqui que é pecado recusar prestar juramento concernente a coisa justa e boa, né? E seja num momento que a gente tem mesmo que prestar um juramento, né, perante alguma coisa, ou um compromisso que nós temos diante da sociedade. Nós temos que ser bondosos. Diante de Deus, nós assumimos um compromisso de buscar a santidade e assim por diante, né? São os compromissos que nós devemos cumprir. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Aqui é interessante, olha. Muitas vezes as pessoas vão usar com subterfúgio: ah, mas foi um equívoco, eu não disse isso. Espera aí, como não disse isso? Você falou que ia comprar e pagar e tal dia. Não, mas não era bem isso, era se eu recebesse isso. Estou usando o termo do dinheiro, né, mas vocês estão entendendo, é qualquer tipo de juramento que a gente faz. Você pode dar aula, né? Posso. Ah, mas eu não sabia que era todo domingo. Então, por isso que tem esses contratos enormes, né? Porque tem que colocar todos os detalhes ali para o sujeito assinar, para depois não dizer: ah, não, mas não era bem assim. Então, essa ideia do equívoco, a maioria das vezes, ela está sendo usada para fugir de um juramento. Não, mas eu não disse isso. Aqui a reserva mental também é essa ideia de que não, mas eu entendi uma coisa e você entendeu outra, né? Então, deve ser prestado conforme a verdade. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com o prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou a infiéis. Prejuízo de quem jura, né? Ah, eu jurei, mas aí eu vi que está pesando para mim. Não, vamos mudar esse negócio aí, porque eu não consigo. Mesmo com prejuízo. Não deve ser violado, ainda que feito com a hereges e infiéis. É aquilo que eu falei há pouco, que independente de com quem você assumiu esse compromisso, você deve cumprir. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, aquele que busca cumprir esses seus compromissos, não é falso, não jura e foge, né, desse juramento.
mais uma passagem, Mateus 5. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então aqui ele diz que a palavra deve ser sempre o mais importante para nós. Quando ele diz o não jureis aqui, não é uma proibição, né? É uma recomendação adiante das dificuldades, porque a palavra aqui entende, né, que nós temos essa dificuldade. Vou jurar, vou fazer um compromisso e depois não cumprir. Então não é uma proibição ao juramento, é mais um reforço, dizendo é melhor não jurar, melhor não fazer. E sim, assuma o seu compromisso diante de Deus. Sim, sim, não, não. Agora, quando nós vemos essa ideia de que se eu sou aquele que tem um compromisso, sim, sim, não, não, diante de quem eu estou dizendo esse sim, sim, não, não? É diante de Deus. Então, é uma forma de juramento. Mais uma vez eu digo que o que ele está querendo mostrar é que não basta a gente se esconder no juramento, na assinatura da promissória. Não, eu não preciso assinar essa promissória, eu vou pagar. Eu falei que eu vou pagar. Meu sim é sim, meu não é não. Mas não adianta eu simplesmente fazer votos vazios, correto? Ponto 5. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Então, deve ser feito com fidelidade. Aqui eu até anotei qual que é a diferenciação aqui que ele está falando. Ponto 5. A diferença aqui é quando você faz uma promessa a alguém, né? Então ele está chamando aqui de juramento promissório. E quando você faz um voto para com você, para com Deus, né? Seja público ou particular. Então, essas duas formas preciso ser feito com fidelidade. Então, se eu venho aqui à frente e falo, irmãos, assumi um compromisso com os irmãos, que todos os domingos nós vamos estudar tal texto. Eu assumi esse compromisso e vou assumir diante de Deus, perante os irmãos, mas é um compromisso de algo que eu vou fazer, né? E assim, eu posso também assumir um compromisso com alguém, olha, vou levar isso para você tal hora, tal dia, e assim eu também eu tenho que cumprir esse compromisso. Seja eu também diante de Deus, Senhor, eu vou orar todos os dias, tal hora, e esse compromisso diante de Deus eu tenho que também cumprir, seguir adiante. Dando uma pausinha aqui, irmãos, a gente fica pensando, né, mais uma vez, como eu disse lá no início, é um assunto até meio que estranho para nós, estranho para nós, porque nós não temos costume, não sei se os irmãos têm esse costume. A gente já viu muito e vê, talvez em algumas igrejas, a pessoa fazendo um voto, parece meio que uma barganha, né? Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer isso para ganhar aquilo, né? Isso a gente vê de vez em quando. Então, isso é complicado. A gente vai ver um próximo tópico aqui que fala que até sim nós podemos, diante de uma dificuldade, orar, mas e vamos receber a bênção de Deus, buscando a bênção de Deus, fazer um voto de fazer alguma coisa. Mas não é isso. Mas a questão que eu quero levantar aqui é o seguinte:
eu acho que nós precisamos refletir sobre isso. Como eu disse há pouco, a gente tem uma série de compromissos que a gente faz na vida e talvez não tantos são os compromissos que nós estamos assumindo diante de Deus. Eu fiz um voto, sei lá, de não tomar refrigerante, tal. Eu fiz um compromisso de fazer tantas vezes por semana determinado exercício. Mas quais são os nossos compromissos ou os nossos votos diante de Deus, né? Então, nesse sentido que eu acho que nós precisamos, sim, apelar mais para isso. E quando falamos há pouco em relação à presença na igreja, ao trabalho da igreja, né, é mais importante que isso. Quando você vem à frente, né, assume compromisso no batismo, promete trazer os seus filhos todo domingo. Prometo, sim. Aí passa 2, 3 semanas, nem o sujeito vem mais à igreja. Às vezes veio à igreja só porque queria batizar a criança, mas não traz, não vem. Ou aquele que traz e vai embora, né? Tem muita UCP, às vezes tem isso. A pessoa não é crente, traz o filho na igreja, mas não vem na igreja. Então, nós precisamos entender essa necessidade de fazer votos, de estarmos assim, buscando esse compromisso. E uma coisa também interessante é quando você percebe assim que as pessoas só estão na igreja quando tem um compromisso. Acabou o compromisso, não vem mais à igreja. Aí presidente da sociedade, vem na igreja. Não é mais, não vem. Cantava no coral, vinha na igreja. Não canta mais, não tem coral, não vem mais. Né? Aí tem aqueles que, às vezes, nós como liderança, né, tentamos fazer algo que eu acredito que é muito errado, né? De você, fulano está afastado, vamos dar um cargo para ele, né? Está afastado. Chama para pregar, né? Mas não vem à igreja, você vai chamar para dar um cargo para fulano? Aquele músico que toca no domingo, mas o domingo que ele não está na escala, não vem na igreja. O que tem que fazer? Conversar com essa pessoa. Falar, se você não quiser vir à igreja mais, você só vir uma vez quando você tocar, é melhor que você não toque. Às vezes a gente quer ser tão politicamente bonzinho, né? Que a gente não fala certas coisas. E cada caso é específico, né, irmão? Não tem uma regra geral, não. A gente tem que tratar pessoas como cada uma. Pessoas. Mas isso tudo entra nesse tópico aqui. As pessoas muitas vezes não fazem compromisso com as coisas de Deus. Acho que não precisa. Deus, se puder, posso. Final de semana não posso, no outro não posso também. E aí a gente acaba se afastando. Vamos seguir aqui. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Olha o que eu tinha falado há pouco. Primeiro que está falando de voto voluntário, isso é muito importante, né? A gente querer obrigar os outros a fazer certas coisas. A gente deve orar, instruir, motivar, mas a pessoa tem que tomar a decisão dela. Aqui o que eu falei, olha, com fé e consciência de dever, em reconhecimento às misericórdias. Então, muita gente fala, olha, a partir daquela bênção que eu recebi, né, daquele livramento que eu tive, eu assumi um compromisso mais sério com Deus. Eu fiz um voto. É que a gente não fala, né? Mas fiz um voto. Não, a partir daquele dia, eu assumi esse compromisso. Eu acho que a gente lembra de alguns votos que nós fizemos no decorrer da vida. De determinadas coisas. Eu lembro que eu era adolescente, a minha mãe ia na igreja, assim, a cada 2, 3 meses, sumia, desaparecia. Aí quando eu estava com 15 anos, eu pedi para ir no acampamento. Eu fui no acampamento. Terminou o acampamento, eu fiquei todo assim animado, né, com a igreja, e fui na igreja, aquela ideia de ir na igreja durante a semana, fui na igreja. Eu percebi que só tinha um dos jovens do acampamento lá na igreja. Eu falei, mas não tem que vir na igreja?
né? Que negócio, não entendo, por que não vem na igreja, né? Aí naquele dia eu falei, enquanto eu puder, eu vou vir à igreja, eu vou à igreja todos os dias que eu puder. Então, puder assim, que tiver culto, né? Então a gente vai assumir um compromisso, a gente lembra desse compromisso. E coisas boas, né? Ah, mas é perfeito. Não é que eu estou falando que eu sou perfeito, sou melhor do que ninguém. Mas é um compromisso que a gente faz. E eu acredito que muitos irmãos aqui, principalmente porque estão aqui no dia de hoje, que é um dia difícil, né? Assumiram um compromisso. Falaram, olha, se eu tiver possibilidade, se eu não estiver enfermo, se eu não estiver viajando alguma coisa, eu vou na igreja. Eu vou ficar lá em casa, assistindo novela, assistindo o quê? Internet, YouTube? Eu vou na igreja. Então, são votos que a gente vai assumindo e podemos assumir outros. Aqui ele falou, então, em reconhecimento, mas também tem o caso de algum momento necessário. A gente não aprende na Bíblia que a gente deve jejuar, que a gente pode jejuar por uma causa, que a gente pode assumir um compromisso por uma causa. Não, eu vou orar todo dia, 6 horas da manhã, pelo meu filho que está doente, e eu vou todos os dias ali assumir aquele compromisso. É um voto que você fez. Tendo a cura, não é que você vai parar de orar, mas foi um voto temporário, buscando uma bênção. É o que eu falei, há pouco também não vamos ser aquele crente que vive, né? Faça um voto aqui, Senhor, então o Senhor vai me dar isso e eu vou fazer aquilo, né? Longe de nós. E mesmo porque eu posso fazer esse voto de orar todo dia e o meu filho não ficar curado, né? Morrer, né? Então, Deus assim foi da vontade dele, mas eu fiz aquilo que Deus tocou no meu coração, foi um voto que eu fiz diante de Deus. Às vezes, diante de uma luta que você está enfrentando, de uma tentação, você faz um voto, não, vou fazer jejum toda terça-feira, jejum disso, daquilo, né? Eu estou lendo um livro que fala um pouco sobre a questão do jejum, e ele lembra, né, que hoje em dia tem tanta coisa para a gente fazer jejum que parece que a pessoa vai sofrer mais do que ficar sem comida, né? Tem gente hoje em dia que você tirar o celular um dia inteiro, acho que ele prefere falar, eu prefiro ficar sem comer, mas ter o meu celular, né, para eu mexer, e assim por diante, né? Então, deixar alguma coisa, não, nessa semana eu não vou fazer certas coisas, eu vou, sei lá, aí é voluntário, né? Vai de acordo com a sua criatividade aí, de acordo com o que Deus está falando para você. Salmo 66, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Aqui é um exemplo de alguém que estava na angústia e fez um voto. E agora ele foi liberto desse momento e ele diz, eu entrarei na tua casa e vou pagar os meus votos, né? E vou cumprir. Aqui no caso, ele fez um voto, se tivesse, né, a bênção, ele ia fazer alguma coisa mais para frente. Também pode ser assim. Senhor, o Senhor me dá aí um emprego, faça um voto de depois fazer isso, fazer aquilo. Esse é o voto mais difícil, né? Porque a pessoa, quando está na dificuldade, promete Deus e o mundo. Mas aí depois esquece. Não, mas não era bem assim, Senhor, o Senhor não entendeu. Não é que eu ia fazer isso, né? Aí já começa o erro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de voto, né? Mas é legal, é justo. Deuteronômio, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Não tardar em cumprir, né? Isso é uma questão, né? Não, eu vou cumprir. Às vezes a gente tem algumas tarefas, né? Umas que a gente faz mais rapidamente, outras que a gente fica, não, eu vou fazer. Põe do lado ali, espera aí um pouquinho que eu vou fazer. Então não tardes em cumprir, principalmente quando é um voto ao Senhor. Ninguém deve prometer fazer alguma coisa ou coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder de cumprir. Aqui a primeira parte é bem clara, né? Se não está em seu poder de cumprir, não adianta você também votar, fazer esse voto.
poder de cumprir e para execução, não tem a promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem, celibato perpétuo, pobreza voluntária, obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Então aqui está falando sobre um perigo, né? A Bíblia pede a alguém, fala que alguém não pode ter dinheiro, fazer voto de pobreza? Não tem lugar nenhum que fala sobre isso. Pelo contrário, se a gente tiver a condição de crescer financeiramente, será uma bênção, porque um cristão é generoso, ele vai poder ajudar outras pessoas, ele vai poder, se ele tem uma empresa, dar emprego para outras pessoas, isso é uma bênção. Tem que ser pobre e ficar pedindo, dependendo dos outros? Celibato, né? A Bíblia não fala, você é proibido de casar. Então, são votos que aqui ele diz que podem ser laços supersticiosos. Então, o cuidado, né, para com os votos, para que não passem a ser, né, votos, digamos assim, mais supersticiosos do que verdadeiros. Eu vou a pé daqui a São Paulo, se Deus me abençoar. Deus não quer que você vá a pé daqui a São Paulo. Não precisa desse tipo de voto, né? É muito mais fácil você fazer um outro tipo de voto. Eu vou na casa de todo mundo falar de Jesus, né? A pé. E que adianta você ir a pé daqui em São Paulo? O que vai resolver? Está perto ainda, hein? Se estivesse longe, pior ainda. Marcos 7. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensarás de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ele está falando mal dos fariseus aqui, né? Falando verdade, né? Não é mal de fofoca, mal de verdade. Porque os fariseus, quando eles não queriam fazer alguma coisa, não posso, porque isso é oferta ao Senhor. Então colocava como desculpa que ele tinha um compromisso com Deus para não fazer as coisas que ele deveria fazer, né? E a gente não pode pensar dessa forma. 1 Tessalonicenses, a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Falando sobre diligência, né, de viver, de trabalhar, de cuidar, de assumir compromissos. Então, irmãos, em resumo, um tema, como disse, estranho, mas oportuno, e que nós possamos entender necessidade, né, Nós estamos diante de Deus em todo tempo. Então, todo o nosso compromisso é diante dele. Eu não tenho essa, digamos assim, essa liberdade de ser independente de Deus, né? Estou ligado a Deus. E esse voto a gente pode considerar como essa conversa que eu tenho com o Senhor, né? Em que Ele vai me direcionando e eu assumo compromissos diante da sociedade e diante de Deus, e Ele é o único que vai nos dar capacidade para poder, assim, cumprir esses votos. Porque pode ser uma coisa tão simples, mas de repente o ser humano tem uma mente tão difícil, tão travada, né? De repente, parece que não sai, né? Estou preso aqui. Então, a gente pode, dia a dia, assumindo compromissos, sendo sim, sim, não, não, e servindo ao Senhor com alegria, aprendendo mais e mais, né, nas coisas do Senhor e crescendo diante de Deus. Então, a gente termina aqui mais um tópico da confissão de fé que nos ajuda a compreender a Bíblia. Ela é algo que faz parte, né, das doutrinas da nossa igreja, para nos auxiliar em tantas outras coisas.